Ah, eu. Então, eu gostaria de dizer que a atriz que fez a Elisa, né, a Mariana Rui Barbosa, e o ator que fez o Jonatas, que é. Acho que é um dos irmãos Simas, né? Então, eu esqueci qual é o nome do ator. É, eles dois, em outra novela, eles dois meio que fizeram um casal de vilões, né? Na novela Fuzue. E obviamente nessa novela Fuzue tem umas coisas muito estranhas. E é interessante, né? Que numa novela eles dois fizeram os protagonistas. Eu acho interessante que ela. Na novela Totalmente Demais, ela meio que fez um Davi. E na outra novela, ela fez uma vilã, né? Anos depois. Ela e ele, né? O ator que fez o Jonatas. Interessante, né? Como seria Davi e Jonatas como vilões numa outra novela. Se bem que não é o Jonatas e o Davi, né? No caso, duas pessoas que interpretaram. É estranho. E outra coisa que eu também queria dizer, né? Que não é da mesma autora, né? Essa novela Fuzue, em que esses dois atores foram vilões. É de outro autor, mas é a autora, né? Que fez Totalmente Demais e que fez Vai na Fé. Ela falou que ela fez a novela Vai na Fé porque a maioria do público dela, que assistia às novelas dela, é o povo evangélico. E a verdade é que a gente que é evangélico, a gente tem que tomar vergonha na cara. Porque tem muitos irmãos e irmãs que falam que tiveram revelação ou que analisaram bem que não é pra gente assistir novelas. E eu vou ser sincera, eles estão certos. Eu preciso tomar vergonha na minha cara, assistir mais filmes cristãos, coisas relacionadas ao cristianismo, né? Tipo, porque os dois atores daquele filme chamado A Forja, né? Que é um filme cristão, eles estão certos, gente. Hollywood não presta e a gente precisa se converter, a gente precisa se afastar do pecado. E eu preciso me afastar do pecado porque eu errei. E eu preciso parar de pecar contra Deus. Então, assim, eu espero que não tenha nada de pesado, assim, nos meus vídeos, né? Porque eu sei que, como eu tô errada, eu não sei se os vídeos que eu tô fazendo vai ter alguma influência. Tipo que nem na música, né? Porque quando o Davi tocava música, né? Um instrumento pro Saul, expulsava demônios. E o ao contrário também acontece. Tipo, se o músico, se a pessoa estiver corrompida, estiver pecando, a arte dela, as ações dela vai refletir alguma coisa. Eu espero que os meus vídeos não tenha nada disso. Então, se por acaso alguém sentir alguma coisa pesada dos meus vídeos, então deixe de assistir. Porque eu não quero, sabe, ser uma péssima influência. E eu sei que eu preciso me arrepender porque eu tô muito errada. E essa aqui vai ser o início, né, do outro vídeo. Que eu vou querer falar sobre Gravity Falls e sobre Zagor. Esse é o início. E obviamente, eu vou botar primeiramente aqui em que ano foi criado, né? Totalmente Demais. E o país. E agora é Frozen e o país também. E o ano em que foi criado, né? E agora é Gravity Falls, o país em que ano foi criado. E agora Zagor, e em que ano foi criado e qual foi o país. E é isso, é esse outro vídeo, né? Eu vou falar sobre Zagor e Gravity Falls. Na verdade, esse vídeo vai ter mais outras coisas do outro vídeo. Então não é o Zagor e o Gravity Falls, vai ser em outro vídeo, né? Desculpa aí. Eu também queria dizer uma coisa, que quando eu assistia Totalmente Demais, no... Assim, a Elisa, ela ficou com o Jonatas. E eu torcia pra Elisa ficar com o Jonatas. A minha irmã, ela torcia pra Elisa ficar com o Arthur. É sempre assim, né? Ou esse personagem ruivo vai ficar com o indiano, ou. Bem, eu considerava o Jonatas como um indiano, né? Ou com um personagem que tem um nome bíblico, e realmente o Jonatas tem um nome bíblico, que é Jonatas, ou o personagem que representa a cor azul, né? Porque o Arthur vivia usando a cor azul. E os olhos do ator que faz o Arthur é azul, né? A minha irmã torcia pra Elisa ficar com o Arthur e eu torcia pra ela ficar com o Jonatas. E é muito
Estranho isso que a gente sempre torce, né? Pra que fique com alguém, se for no caso de romance, né? E hoje em dia eu acho que a Elisa tinha que ficar sozinha mesmo. Assim, analisando direito a novela, né? Mas essa questão é o que eles realmente representam. Ai, mano, não acredito. Ai, ai. Opa, é... sobre essa questão aí da Elisa, ficar com um entre esses dois, acho interessante, né? Que com o passar dos anos, quando a pessoa reassiste a novela de novo, ou de novo e de novo, alguns fãs, eles já começaram a notar assim, ah não, eu queria que a Elisa ficasse com outra pessoa, ou com outro, ou sozinha mesmo, porque às vezes o Jonatas e o Arthur, eles tinham umas certas atitudes meio erradas em relação a ela. Aí muita gente acha que é meio tóxico, não que eles eram abusivos, o Jonatas e o Arthur eram legais com a Elisa, só que às vezes eles eram meio chatos, né? E um pouquinho tóxicos. E eu acho interessante, né, que tipo, colocam dois personagens. Eu tô falando, gente, esses dois personagens, que é o azul e o indiano, eles representam alguma coisa na história do rei Davi. Não sei o que representam. Talvez o azul representa Deus, não sei. O Jonatas, eu já não sei. Quer dizer, o Jonatas, o personagem que tem o nome bíblico, e o personagem que tem o. Que é o indiano, que no caso aí seria a Juliana Paz. Ele representou alguma coisa. Só que é interessante, né, que quando a gente reassiste a novela de novo, a gente não quer que a Elisa ela fica com eles dois, porque, tipo, às vezes vocês vão estar em outro momento da vida e vocês não vão querer ver a novela mais em questão de romance. Cara, é estranho isso. É bem estranho. Eu tô falando que isso daí é algo estranho porque, assim, na Bíblia, Deus, ele sempre referia Israel, o povo de Israel, como sua esposa. Então, se esse personagem Davi, ele tá representando o rei Davi, mas também tá representando uma população, então isso significa que o personagem que tem um nome bom, um nome bíblico, e o personagem azul, eles estão representando o quê? Alguém. E se esse alguém for Deus, então é muito conveniente, tipo, eles colocarem o personagem que seria bonzinho, fazendo coisas erradas, coisas ruins, para que a gente não apoie essa população, né? Que no caso aí que seria a Elisa, ou, exemplo, o povo de Israel, ficar com Deus. Eu acho que seria isso, mas eu não sei se isso daí é doideira da minha cabeça. Será que é? Será que não? Sei lá, é estranho. E eu vou parar por aqui, né? No caso, essa parte da gravação que eu vou parar, né? Agora eu vou ir pra outra parte. Assim, os personagens que são os Davi, né? Eu acho interessante que eles sempre têm algum problema de relacionamento, exceto a Branca de Neve, né? Que no caso ela viveu felizes para sempre dela. Apesar que o filme dela é meio curto, né? Eu acho interessante que. Vamos ver os personagens, por enquanto. O Quasimodo, do Corcunda de Notre Dame, do outro vídeo. Ele tem problemas de relacionamento, porque assim, vamos ser sinceros, ele é feio. E ele tem esse problema, ele não fica com a Esmeralda. Só no segundo filme que vão arranjar uma namorada pra ele, mas ele tem problemas de relacionamento. A gente sabe que o Davi, ele tinha o quê? Problemas de relacionamento, porque o cara vivia tendo um bando de mulher. Isso aí não é exatamente uma coisa normal. Eu não concordo com poligamia. Mas, tipo, tanto que tem uma passagem, né, que o Davi, ele fala, né, que ele ama mais Jonatas do que o amor que ele ama as mulheres. Porque, não sei, parece que ele se decepcionou muito nessa questão. E outra coisa também, totalmente totalmente demais. A Elisa, ela passa por uns perrengues entre o relacionamento dela com o Jonatas e o Arthur. Ou seja, ela tinha meio que problemas de relacionamento. E ela tava com mais, o quê? De uma pessoa, a Elisa. Não ao mesmo tempo, né? Primeiro ela namorava o cara, depois terminava e ficava com o outro cara. Aí depois terminava e ia pro outro cara, entendeu?
Mas não quer dizer que a Elisa era promíscua, mas era exatamente isso. E é interessante que a Anna de Frozen, ela não fica com Hans, ela fica com quem? Com Christopher. Então, outra também. Isso aí que eu acho interessante. Problemas de relacionamento. E como esse vídeo aqui eu vou falar do Zagor e do Gravity Falls, os personagens que representam eles também têm negócio de problema de relacionamento. Interessante isso daí, de questão de relacionamento amoroso. Ah, aviso. Eu gostaria de colocar um negócio que o Hans de Frozen, ele usa branco, ele usa uma espada e ele também usa um cavalo branco. E esse aqui é o significado do nome Hans. E eu fico pensando, gente, quem o Hans representa e quem a Elsa representa? O Hans seria do time do bem ou seria do time do mal? A Elsa seria do time do bem ou do time do mal? Porque os dois têm esse negócio do cavalo. E na Bíblia a gente sabe que Jesus e o anticristo têm esse negócio do cavalo. Que o cavaleiro com um arco seria o anticristo e o cavaleiro com a espada seria Jesus. Não sei, eis a questão. Será que a Elsa, ela tem elementos de Deus, mas ela tá representando o diabo? Ou é o Hans, que ele tem elementos assim, de Jesus, mas ele tá representando o time do mal ou tá representando o time do bem? Quem a Ana escolhe? Não sei, é estranho. Porque, assim, você pega os personagens que têm características boas e você coloca eles para fazerem as coisas erradas. Eu não sei direito, porque quando eu era criança, olha, essa daqui chega a assustar um pouco. Quando eu era criança, eu tinha criado uma história. Obviamente, joguei fora, né, os papéis. Era assim, chamada Turma da Bela. Aí a Bela, ela tinha uma amiga. Essa amiga era ruiva e ela usava um... Eu acho que ela era ruiva. Era Maria e ela usava um fone de ouvido e ela trabalhava numa rádio do pai dela. Aí, a Bela também tinha outro amigo chamado Daniel. Presta atenção, Maria é ruiva, ela tem alguma coisa a ver com rádio, ou seja, som, né, música, e tem um amigo chamado Daniel, que é amigo dela e da Bela. E a Bela, ela tem uma avó, né, e essa avó, ela meio que é rica, não muito rica, mas eu acho que é rica. Aquela rica, assim, normal. O que é um rico normal? Não sei, é um rico. Aí a avó dela tem um empregado. E esse empregado, quando eu era criança, eu ficava vendo aquele. Como é que fala o nome? Aquele. Meu pai, eu esqueci. Esse negócio aí que tá na tela. Esse molho de tomate do elefante, né? Aí eu fiquei assim, já sei, o chefe de cozinha da avó da Bela vai ser esse cara, ele vai se chamar Mário e ele fez, exemplo, uma cirurgia que deu errado e ele ficou com cara de elefante. Cara, e se você for perceber, vamos ver, nessa história que eu fiz quando eu era criança, temos uma ruiva, temos um cara chamado Daniel e a gente tem um cara com rosto de elefante. E lá na Índia, nós temos o quê? Temos deuses, temos seres espirituais com rosto de elefante. Cara, isso não é possível. Eu não sei se exemplo, pelo ser humano ser imagem e semelhança de Deus, a gente meio que coloca indiretamente esses personagens dentro das nossas histórias, ou pode ser alguma coisa espiritual influenciando a gente. Eu não sei se quando eu tava criança ou um pouco pré-adolescente, eu tava endemoniada, não sei. Eu acho que não, eu acho que eu tava consciente. Mas, cara, isso é muito esquisito. Será que sem querer a gente repete as mesmas histórias? Exemplo, aqui no canal tem o vídeo da Jane Austen e o Zelophehad. Quem leu a história de Números, acho que é número 36 ou 32 na Bíblia, ou é 38, entendeu? O Zelophehad tem 5 filhas e ela tem alguma coisa a ver com a herança. A história da Jane Austen também tem um cara que tem 5 filhas e tem questão da herança. Ele tem que casar logo as filhas, entendeu? Cara, isso é muito esquisito. Mas é como a da Jane Austen meio que é ao contrário. Dá tudo certo no final, mas meio que é um pouco ao contrário da Bíblia. Mas é estranho, as mesmas histórias se repetem.
Ou talvez os mesmos personagens. E a outra história que eu falei que eu não ia falar, eu realmente não vou querer falar, né? Porque é pesada. Então, eu analisei bem ela, essa outra história. Então é o seguinte, a outra história tem a protagonista, ela tem uma aparência meio assim de indiana. Aí, o protagonista masculino, ele é ruivo. Vocês não vão acreditar. A personagem que quer unir eles usa azul. E o namorado dessa personagem que usa azul se chama David. Legal, né? Muito legal. E é aquele negócio, né? É sempre esses 4 personagens. O que tem um nome bíblico, o que tem aparência de indiano, o que tem uma aparência ruiva, ou que lembra um pouco o Davi. E tem também o personagem de azul. É isso. É engraçado, nessas 3 histórias, quando eu era criança, a história da Turma da Bela tinha esses personagens, tinha até uma personagem que usava azul, que era a Marisol. Ela usava azul e verde, umas cores meio assim neutras. Aí nessa segunda história, que era das 2 amigas, também tem. E nessa outra terceira história que tem muita coisa pesada, também tem. É engraçado. E eu acho assim, eu não sei se isso. Eu pensava que a minha história favorita da Bíblia era o quê? O livro de Atos dos Apóstolos. Mas não, eu acho que é alguma coisa relacionada ao Davi, não é possível. Não é possível. Não é possível. E é claro, não é só o Davi que é ruivo na Bíblia. A gente tem o Esaú, né, o irmão de Jacó, ele também é ruivo. Então eu não sei, será que esses personagens ruivos também estão pegando um pouquinho do Esaú? Não sei. Outra coisa também. Às, ve- Às vezes eu fico meio em dúvida se esse personagem ruivo, ele é o Davi. Às vezes eu acho que é o diabo. Por quê? Porque o diabo, ele seria o quê? O dragão vermelho. Mas isso aí pode ser loucurada da minha cabeça. Mas eu acho que tem uma história, dessas histórias aqui que eu vou apresentar, que é de Meninas Malvadas, que eu não sei se a Cad, ela seria o Davi ou se ela seria o diabo. Eu não sei. Eu não sei. Ou se ela seria Esaú, ou se ela seria a humanidade escolhendo entre os 2 lados, entre os 2 caminhos, entre o bem e o mal. Eu não sei. Quem é a Cad de Meninas Malvadas? É do Meninas Malvadas o primeiro, não é o segundo, não. Porque no segundo, a menina é meio que loura, né? Não é exatamente ruiva. Mas eu acho estranho. Eu só acho estranho.